Boa noite, Abel. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. No domingo, aqui no Fla-Flu, o Renato falou sobre uma desvantagem que os clubes que foram para a Copa do Mundo de Clubes teriam em relação ao aspecto físico e também de treinamento, já que outros clubes que ficaram aqui tiveram quase que uma pré-temporada, né? Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso, você concorda com ele e também seu pensamento sobre essa questão. Assim, vocês sabem, eu vou repetir um pouquinho do que disse aqui. São jogos extremamente intensos, são finais. Tu entras como. Nós tivemos duas, eles tiveram três, né, porque eles foram ainda uma mais à frente do que o Palmeiras. Não ganharam só o prestígio, mas ganharam também muito dinheiro. Isso tem uma intensidade mental absurda. Absurda. E mais, isso não esqueçam disso, perdeu o seu melhor jogador. Isto não é jogar, isto não é, troca jogador, sai este, entra o outro e agora a equipa continua a jogar igual. Isto é só para quem não percebe mesmo nada de futebol. Eu não estou aqui, é o que é, é realidade. E acredito sinceramente que o Fluminense possa estar a pagar um pouquinho daquilo que foi a Copa do Mundo, e tem outra. É que na Copa do Mundo tinha 3 dias para recuperar os jogadores, aqui não tem. É outra vergonha que ninguém fala. Sabem, falei eu, todos os treinadores que lá estavam falaram porque é que os clubes brasileiros na Copa do Mundo conseguiram ter um bom desempenho. Porque tinham tempo para recuperar, tinham gramados bons. Primeira vez que eu jogo aqui no Maracanã com o gramado mais meia boca. Não digo bom, meia boca. É outra coisa que vocês também não querem saber, se os gramados estão bons ou não. Desde que a bola role, não é igual. Não é? Vocês viram o treinador do Paris Saint-Germain a criticar o campo do, acho que foi o MetLife, a dizer que parecia coelhos. Eu lhe disse, se viesses aqui ao Brasil ias ver cangurus, não era coelhos. É cangurus em todo lado, não era coelhos. E portanto, é isto. Eu não estou aqui a defender ninguém, só vos estou a dizer a minha opinião em função daquilo que é o tempo de descanso dos jogadores. Hoje nós tivemos mais uma lesão, o Renato também teve um zagueiro que saiu lesionado, o Piquerez ficou lesionado, e é isto que acontece com jogos de 2 em 2 dias. Afunila-se o calendário, joga, e depois sabem o que é que eu tenho que fazer? É rezar para os meus melhores jogadores não se lesionarem. Já bastou os que nós já vendemos, já basta estes que têm que entrar agora numa dinâmica nova. Mas isso é uma coisa que eu tenho falado desde o dia que cheguei em relação ao calendário, ao desgaste. Daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez, e isto depois também tens um bocadinho de sorte. Que jogadores é que se lesionam, em que momento é que se lesionam, mas não interessa, o que interessa é ganhar. Se não ganhares a seguir, ninguém vai querer saber se jogaste com a tua defesa completa ou não, se jogaste, ninguém quer saber de nada, é resultado. E à semana não ganhou, quem é que não ganhou? Pumba, vamos descascar neste treinador, neste jogador e nesta equipa. E para a semana seguinte vão dizer que nós somos os melhores só porque fizemos um jogo e ganhamos, e somos exatamente os mesmos. É isto que eu disse ao Roque. Agora vão dizer que tu és espetacular, o treinador, o Abel é mágico. Zero. Mas a escolha é de quem está desse lado, e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. De novo, né? De novo o Abel falando de... Na verdade, o repórter levantou a bola para ele, né? Critique o calendário. É praticamente uma solicitação do repórter. E o Abel não deixou a bola pingar na área, pegou de primeira e ainda sobrou para o gramado do Maracanã, que na avaliação dele estava meia boca, e ele ainda elogiou, ele falou assim, olha, primeira vez que eu pego meia boca, porque normalmente é pior, porque sai canguru daqui, dos buracos que tem aqui. O Abel, né, sempre dá um jeito de fazer as críticas, só que ele transparece muita mágoa, né? Ele é um cara que está sempre transparecendo mágoa mesmo, né? Ele guarda, ele tem um rancor interno ali que às vezes ele põe para fora quando ele não está numa noite muito boa, como parece que não estava. Ele estava encrencando com a porta aberta, encrencando com a luz, irritado. E é sempre quando ganha, hein? Que quando ele perde, ele tenta se controlar, que é para não falarem que é choro de perdedor. Então, quando ganha, aí que ele aproveita para descer o malho em tudo que ele acha errado. E o mais curioso é que ninguém fez pergunta sobre o jogo. Eles perguntaram sobre
o Fluminense, sobre a torcida do Fluminense, sobre o Mundial, e ninguém falou sobre o jogo, né? Por que o Palmeiras não foi tão bem no primeiro tempo, por que foi melhor no segundo tempo, né? E sobre isso, ninguém tocou no assunto na coletiva.